Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isso Não é Legal. Eu sou a doutora Raquel e hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial, que é a Mari Coimbra, lá da região de Bacabal, jornalista investigativa, trabalhou em campo, conhece bastante dos moradores, conhece bastante de dentro das investigações. Ela vai estar auxiliando a gente, tirar um monte de dúvidas que a gente recebeu. Eu selecionei grande parte, porque todas é impossível, até a gente ficaria aqui o dia todo, mas a Mari vai estar ajudando a gente na data de hoje. São poucas as novidades, as atualizações que nós temos. O que a gente sabe é que as equipes continuam na região de mata. Mas a Mari vai trazer tudo para a gente. Eu quero dar as boas-vindas. Vou colocar a Mari aqui no palco. Mari, bem-vinda ao canal Isso Não é Legal. Obrigada pelo seu tempo. Mari, fala um pouquinho para a gente te conhecer. Quem é você, como é que você trabalha, se apresenta. Seja bem-vinda ao canal. Você tem todo o tempo aqui com a gente. Obrigada, Raquel. Boa tarde, né, a todos que a live vai à tarde. Eu sou jornalista, eu trabalho como jornalista há 17 anos. De formação, eu só tenho 10, mas há 17 anos eu trabalho na área. A minha pós-graduação é investigação criminal e forense, e atualmente eu estou trabalhando aqui numa emissora de televisão em Bacabal, onde eu sou apresentadora, repórter e sou a diretora de jornalismo. E trabalho, né, trabalhei nesse caso dentro do campo. Trabalhei não, estou trabalhando, né, porque todos os dias a gente procura ter alguma informação. Estou em contato constante com o secretário de Segurança Pública, com os delegados, com a família, né, a Clarice principalmente, eu tenho um contato bem próximo com ela, pois eu acredito que nós, como mulheres e mães, devemos nos apoiar. Eu prefiro me decepcionar do que porque eu acreditei, do que porque eu julguei alguém que já estava sendo vitimizada. Certo. Obrigada pela sua apresentação. Eu vou começar, então, com as perguntas. Mari, fala pra gente, como jornalista investigativa, você acompanhou o caso de perto. Quais foram as versões que chegou até você das fontes oficiais e o local? E tem alguma que você acha que predomina entre as equipes oficiais e os moradores dessas versões? Sim, olha, as versões principais de primeiro momento foi que as crianças entraram na mata e desapareceram, se perderam, porque o que de primeiro momento, o Cauã, o próprio Cauã, que foi encontrado no terceiro dia, ele relatou, nós terminamos de brincar e a gente queria voltar. A casa do Cauã fica um pouco distante da casa da avó, que era onde eles estavam, eles almoçaram e estavam brincando. E os quintais são abertos, né? É uma comunidade quilombola, não tem muro, não tem cerca, não tem nada. Enfim, e a casa dele é um pouco mais distante. Para você chegar, você anda ali a cerca de uns 200 metros. E aí, segundo ele, terminaram de almoçar, a avó, como é de costume nesses povoados, né, terminam de almoçar, os adultos vão ali deitar numa rede e as crianças ficam brincando ali no quintal. A mãe da Isabelle e do Alan teria saído com o marido dela, né, para um evento aqui na cidade, e as crianças teriam ficado com a avó numa tarde de domingo, né, e eles, voltando para a casa do Cauã, para irem brincar na casa do Cauã, eles teriam pegado ali um desvio para passarem por uns pés de maracujá, pés esses que existem, sim, né, esse pé dessa fruta lá, nesse desvio que o Cauã foi fazer com as crianças. Aí, segundo ele, eles entraram nesse desvio para passar por esses pés de maracujá, né, e pegarem as frutas, para chegarem até a residência dele com as frutas. Mas, nesse caminho, eles se perderam, começaram a andar, e em determinado momento não conseguiram mais saber onde eles estavam. Quanto mais eles andavam, mais distante eles ficavam. Essa é a versão que o Cauã contou, e, aparentemente, é a versão que a Polícia Civil tem como mais forte. Mas a mãe das crianças, a Clarice, desde o primeiro momento, ela sempre foi muito enfática em dizer: meus filhos não se perderiam aqui,
essas crianças não se perderiam aqui, eles conhecem a mata, eles não se perderiam aqui, alguém levou os meus filhos daqui. Essa é a versão que a Clarice acredita, né? Tá. E a população que esteve na mata, e eles conhecem muito bem a mata, até mais do que os policiais, o COSAR, os bombeiros, eles garantem, aqui essas crianças não estão nem vivas e nem mortas. Porque a gente estaria falando ali de 200 metros, né? Vamos dizer 500 metros, não era uma área muito grande que eles teriam desviado ali. Você sabe mais ou menos qual... É mais. É mais? Quase 4 quilômetros. Nossa! Me diz uma coisa, você sabe mais ou menos quanto tempo demorou para eles perceberem que as crianças tinham desaparecido? Segundo a avó, porque também a gente tem que sempre colocar o que é o cotidiano daquele local, né? Então, nesses lugares, a gente chama os meninos para almoçar, almoçou, aí vão brincar. Na hora do lanche, cadê fulano? Vem lanchar. Então, segundo a avó, foi nesse momento que ela chamou pelas crianças e não estavam ali. Aí eles pensaram, foram para a casa do Cauã, foram atrás, mandou, né, vão atrás lá buscar os meninos para vir lanchar. Foram até lá e não encontraram. E aí saíram procurando na comunidade. Deve estar na casa de fulano, de cicrano, e foram procurando em todos os lugares. Aí a última informação que se teve foi dos coleguinhas, que lá tem um campo de futebol para eles brincarem, né? E eles sempre se reúnem lá para brincar. E os coleguinhas confirmaram, não, eles estavam aqui brincando com a gente quando eles saíram dizendo que ia para casa brincar. E aí foi quando começaram as buscas. E essas crianças, você, por exemplo, você sabe quem que foram os últimos a ver essas crianças? Porque tem um relato, eu não sei se é um tio ou um primo que teria visto as crianças indo para o pé de maracujá. Olha, essa informação, ela surgiu na internet, mas ela não é oficial. Certo. Lá dentro da comunidade, com todos que eu já conversei, até com o líder da comunidade, as últimas pessoas que viram essas crianças, além da avó, na hora do almoço, né, foram as outras crianças que estavam brincando no campinho de futebol, né, estavam todos brincando, não era de bola, eles estavam brincando com uma caixa de papelão, né, uma brincadeira de boi, que eles chamam, um pedaço de pau com uma caixa de papelão, eles saem dizendo que é tocando a boiada, né, e segundo as crianças, as adolescentes e crianças que estavam no local, lá da comunidade, eles viram o Cauã e a Isabelle e o Alan pela última vez lá no campinho brincando. E não teriam avistado nenhum estranho? Aquela história do carro prata com vidro preto que a gente ouviu logo no comecinho, também nada disso foi apurado ou foi apurado e não era verdade? Tudo foi apurado e nada procedeu. Né, nada se segurou. As próprias crianças não viram esse carro. Bem na entrada do povoado tem um bar que tem a câmera, tem câmera de segurança. As câmeras não mostraram nada de suspeito, nada disso. Um carro que foi visto na câmera foi averiguado, foi investigado, era de um morador, o carro só entrou, nem saiu. Então, foi também descartado. Então, não teria entrado carros estranhos ou movimento de pessoas desconhecidas? Os carros estranhos começaram a entrar depois das buscas. Depois, tá certo. Deixa eu continuar. Um dos pontos que mais geraram confusão e especulação no público é o fato de Clarice, mãe das crianças, não ter vindo a público até agora para dar entrevistas ou falar diretamente sobre os filhos. A gente sabe como ela está se sentindo. Você conseguiu apurar o motivo específico desse silêncio? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muita especulação está sendo feita sobre a mãe, sobre a aparência física dela, sobre ela ser vaidosa, sobre ela ser fria, a questão do padrasto e a questão dos irmãos, porque parece que tem um irmão mais velho, o pessoal fica perguntando, porque nessa pergunta eu sei que ela é grande, mas ela traz grande parte da dúvida das pessoas. Você consegue falar para a gente sobre isso? Sim, sim. A Clarice, ela é muito tímida e muito pacata. A aparência física dela, que foi colocada em questão, que ela nunca ninguém chega e ela tá sempre bem. Ela é uma mulher bonita, a Clarice. Ela é uma mulher muito jovem
E ela é uma mulher bonita. Se você chegar lá e ela estiver vestida de pijama, ela continua bonita. Ela está com cabelo a fazer. As unhas que disseram que ela tinha feito, ela fez as unhas para o Réveillon. E quando as crianças desapareceram, ela estava com as unhas feitas. Ela estava até numa festa com o marido dela. Ela voltou porque a mãe ligou e falou que as crianças tinham desaparecido. E primeiro ela foi na delegacia, ela foi a primeira pessoa a buscar a delegacia. Primeiro ela foi na delegacia, lá na delegacia orientaram ela a buscar os bombeiros, ela foi até os bombeiros. Quando ela chegou no povoado, já foi com os bombeiros para começar a importante. Ela já volta, então, com os bombeiros. Ela já volta com os bombeiros. Ela foi... Quando a mãe liga para ela e fala para ela, olha, eu não estou encontrando as crianças. Aí ela fala, mas já procurou não sei aonde, né, na casa de fulano, ciclano. Não, a gente já procurou aqui em tudo, ninguém sabe cadê as crianças. E aí ela vai direto, ela estava aqui na cidade, né, em uma festividade com o marido dela, e aí, de primeiro momento, ela já sai direto da festa e vai direto para a delegacia. Lá na delegacia, ela faz o boletim de ocorrência e dizem para ela que ela tem que aguardar as 24 horas, né? Mas a imprensa que estava lá no local, no momento que ela foi, tem tudo isso registrado em algumas reportagens. No dia que ela foi, ela saiu imediatamente e foi atrás, né, na delegacia. A imprensa falou para ela, por que você não vai primeiro nos bombeiros, já que aqui vai ter que esperar? Então, ela sai da delegacia, ela vai direto para os bombeiros, buscar a ajuda dos bombeiros. E ela vai para o povoado já levando os bombeiros. Porque os moradores também já deviam estar, antes de ligar para a mãe, fazendo as buscas pelo que você está me falando da avó. E explica para a gente, porque eu tenho muita dúvida sobre a questão dos irmãos. Eles são filhos do mesmo pai, do pai biológico? Quantos filhos a Clarice tem? Como que é essa questão? Porque muita gente está tendo muita fake news sobre isso. Não é julgamento, é para a gente esclarecer aquilo que eu falei para você. O intuito é trazer a verdade, entendeu? Esclarecer, porque as pessoas estão fazendo muito julgamento. Você sabe explicar para a gente isso? Sim, sim. A Clarice tem 3 filhos. O mais velho, de 8 anos, que eu prefiro preservar o nome dele, né, a identidade dele. O mais velho, de 8 anos. A Agatha Isabelle, de 6, e o Alan Michael, de 4 anos. A Clarice teve um primeiro casamento, que ela teve o primeiro filho, e a Agatha Isabelle, né? Esse casamento não deu certo, ela se casou muito jovem, como é comum nas cidades pequenas e comunidades, eu acho que por volta de 15, 16 anos ela se casou, e que é o pai do primeiro filho e da Agatha. Depois separada, ela teve um relacionamento rápido com o pai do Alan Michael, que não mora no povoado, ele até não mora lá. O pai da Isabelle, ele está ativamente nas buscas desde o dia do desaparecimento, que isso também tem sido questionado. Cadê? Por que o pai não procura? Isso. Ela não está procurando porque ela não teve permissão. De primeiro momento, ela foi. Ela foi para dentro da mata, ela buscou de primeiro momento junto com os bombeiros. Só que é como ela disse, meus filhos não estão aqui. Meus filhos, alguém levou os meus filhos. E hoje ela se preserva em não dar entrevistas, justamente por conta que as pessoas, a entrevista que ela deu, começou todo mundo a julgá-la pela aparência dela. Ela é uma mulher bonita. Não é o sofrimento que vai fazer dela uma mulher feia. Não, e não tem nada a ver, não diminui a situação. Então, só para a gente estabelecer, o primeiro filho e a Isabelle são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E o Alan Michael é filho de outro. E onde está o genitor do Alan Michael? Não é? Então, é esse que não está participando das buscas, que está gerando dúvida, é isso? Ele não é suspeito, ele já foi ouvido, mas ele não mora no estado. E parece que ele foi ouvido, né, na delegacia respectiva de onde ele está, e ele foi ouvido e ele não é suspeito. Não teria nem geograficamente. Então, ele foi localizado, ele já foi ouvido, ele não é uma pessoa misteriosa, igual estão passando. Não. Isso é fake news.
tempo de ver alguns vídeos que eu mandei para você, de pessoas falando, inclusive, que ela estava se divertindo, mantendo as relações íntimas com o marido atual? Você teve tempo de ver isso? Eu estou te falando, eu sei que é delicado, mas a intenção é justamente trazer essas respostas de fonte segura, para que a gente tire as fake news, porque não está ajudando nas buscas essas coisas que trazem essas informações erradas. Explica para a gente, por favor. Sim, olha, o que eu vejo, né, eu vi essas reportagens absurdas. Nós temos pessoas aqui, blogueiros aqui da cidade, que estão fazendo isso, essa desinformação, né? O que eu vejo, eu estou lá no povoado constantemente, quase que diariamente. Ontem eu estive lá, anteontem eu estive lá, hoje eu ainda não fui, mas constantemente eu estou no povoado. E todas as vezes eu vou ver a Clarice. A maioria do tempo eu fico lá, né? Enquanto o meu cinegrafista pega algumas imagens, algumas coisas, geralmente eu fico lá, na casa dela. E o que eu vejo é uma mãe que tem total apoio, o marido deixou de ir trabalhar, né, para, no momento, estar acompanhando ela. Eu não vejo situações de divertimento, até às vezes algumas pessoas falam algumas piadas e até a gente fica com vergonha porque a gente vê que ela não compartilha daquilo, né? Tá. Agora, ele está sempre sentado do lado dela, sempre eu já vi ele com a toalha segurando para cobrir o rosto dela, porque são muitas câmeras que estavam no local. Hoje já diminuíram, né? Tá. Mas ele está sempre sentado do lado dela, acariciando a cabeça dela. Então, eu não vejo como um ato sexual, eu vejo como um apoio emocional. E ele, então, nem retornou para o trabalho dele, que ele tinha lá? Não. Ele continua, ele permaneceu na cidade desde o ocorrido? Desde o ocorrido, ele permanece lá, lá no Quilombo, ele não sai de casa, nem ele, nem ela, ele só sai, o lugar mais longe que eles vão é ali mesmo, na porta da casa, eles se sentam ali, por conta de ser ventilado, né, interior, e eles ficam sentados ali. Ela está sempre, a gente vê que ela está sempre na expectativa de que quando a gente chegue, a gente vai dizer alguma coisa. Eu até falei, eu digo, Clarice, sempre que eu chego aqui, eu me sinto frustrada, por eu não ter nada para te dizer. Mas ela está sempre sentada ali, com ele do lado. O patrão dele entendeu que o momento é inapropriado, né, para que ele saísse. Sobre o patrão, desculpa te interromper, mas é um ponto que seria da próxima pergunta. Falaram que ele tinha sido desmentido pelo patrão da compra das passagens. Isso, então, não é verdade. O patrão tem... Como é que é essa situação dele ter sido desmentido pelo patrão? Também não procede? Não, não procede. O que aconteceu? Alguns veículos falaram, chegou até lá, que o patrão teria falado isso, né? Lá na cidade onde ele iria. Se eu não estiver enganado, eu não tenho certeza que seria no estado do Paraná. Mas isso não se confirmou. O próprio delegado, doutor Ederson Martins, eu conversei com ele disse que não, que ele conversou com o patrão e ele confirmou que as passagens foram compradas pela empresa. O ônibus que ele pegou aqui, que a passagem não é comprada pela empresa, a do ônibus, porque eles compram a passagem aérea. Aqui em Bacabal, você precisa pegar um ônibus na rodoviária para ir até São Luís, para pegar o voo lá. Aqui tem aeroporto, mas não está recebendo voo, né? Voos voo sem ser particular, que só está recebendo voos comerciais. Não está recebendo voos comerciais. Então, ele teria, sim, a passagem foi comprada pela empresa que ele trabalha. Então, é outra fake news essa história. Fake news. Outra fake news, é importante a gente trazer. Vamos agora, deixa eu fazer aqui a próxima pergunta. Em relação ao Vodrasto, a prisão do Vodrasto, que era o esposo da avó. Essa avó, ela é a mãe da Clarice e a mãe do pai do Cauã, é isso? Não, essa avó é a outra avó, é a avó paterna. Ah, tá. É a avó paterna. E não tem nada a ver o caso com o caso do desaparecimento das crianças. Ele estava sendo procurado e foi encontrado lá coincidentemente. Teve essa situação dele ter sido acusado
de ter tentado abusar da irmã do Cauã, isso procede? Não, a acusação que pesa contra ele foi um abuso até em outra cidade. Não é Não nem tem aqui na nada a ver, cidade. então, com a família. Nada a ver com a família. Entendi. Ele continua preso? Continua preso, está respondendo o processo, né? Aí acho que ainda não teve nem audiência de custódia dele. E aí, Justamente porque essa acusação ela vem de outra cidade, né? E aí, coincidentemente, encontraram ele aqui. Então não tem, a prisão dele não tem nenhuma conexão com a ocorrência do desaparecimento das crianças. Não, não tem nenhuma ligação. Não tem nenhuma ligação. Você sabe me dizer se os celulares foram apreendidos? Como é que está sendo feito isso? A polícia te passou alguma informação sobre os trabalhos da polícia? Você sabe como é que está sendo feito isso? Todos os celulares foram apreendidos logo de primeiro momento. Todos. Todos os celulares na comunidade de adultos, adolescentes, foram apreendidos. Aos poucos, quando a polícia foi descartando, ela foi devolvendo, né? Os celulares que mais demoraram lá foi o da família, né? Mas que também já foram devolvidos, porque não foi encontrado. Esses celulares foram enviados para São Luís, né, para a capital, para passarem por perícia técnica, porque a gente sabe que celular você pode apagar muita coisa, mas foram todos periciados e não foram encontrados, não foi encontrada nenhuma prova, nem nada que fosse relevante no caso. Mas a polícia como eu disse, a presença constante da polícia civil e militar dentro do povoado traz para a gente um cenário de que as investigações nunca pararam, né? As buscas passaram para o outro lado, as buscas foram continuando, ganhando proporção, mas as investigações dentro do povoado nunca pararam. Até porque, como eu disse, se tratar de um crime, existe um facilitador dentro do povoado, seja qual for o crime. Quem for. O que eu estou conseguindo perceber aqui é o seguinte: os familiares acreditam num rapto, pelo que você está me falando, que os familiares acreditam que, como as crianças conheciam da região, porque estão falando, nossa, mas o Cauã fala que eles só se perderam, mas também contraria, então, o que os próprios avós, o que a mãe, o que os pais acreditam, porque eles acreditam que as crianças foram levadas, é isso? Sim, porque, assim, o Cauã, o grau de autismo dele, ele não é leve. Eu tenho um filho autista, suporte 2, e eu vejo no Cauã que ele é um pouco mais, o nível dele é um pouco maior do que o do meu filho, né? Conversando com ele, isso é notório. Então, acredita-se que o Cauã ele pode ter sido iludido. Essas crianças podem ter sido atraídas para lá e ele não saber dizer, não saber se comunicar. Apesar de que ele está sendo acompanhado tanto pela psicóloga e psiquiatras que já cuidavam do tratamento dele, quanto especialistas do IPCA, né, que é o Instituto de Perícia de Crianças e Adolescentes. Então, são pessoas que são especialistas em oitivas de crianças nesses casos, né, principalmente em crianças especiais. Então, apesar de que ele está sendo acompanhado, eles trabalham com ele com desenhos, de forma lúdica, que consigam tirar informações deles. Mas a gente não pode fechar os olhos para o problema que ele tem, né, do autismo, que pode sim alguém ter ludibriado ele, e ele acreditar fielmente nessa tese. E ele também é uma vítima de uma situação muito traumática, né? A gente tem que... Como que ele está hoje? Olha, conversando com ele não tem noção da gravidade. Ele está muito bem, Cauã está muito bem fisicamente, ele ainda não recuperou o peso, né, que ele tinha normalmente, mas ele está bem, ele está ativo, já voltou para o povoado, né, de primeiro momento ele não tinha voltado, pois o Estado tem que manter ele em segurança, pois se tratar de um crime, o que não é descartado, ele é um arquivo vivo. Então, o Estado tem essa questão de mantê-lo em segurança. De primeiro momento, ele estava em um local recluso, muito parecido com o quilombo, mas não era casa, né, não estava dentro do quilombo. E a família dele, a mãe e o pai,
estavam achando que aquilo estava prejudicando ele estava querendo voltar ao convívio com os colegas, porque lá eles não são vistos como colegas, são como irmãos, primos, todos são primos, né? E a família estava relutante em não querer deixar ele fora do quilombo. O que foi feito? A prefeitura providenciou uma residência ao lado da escola do quilombo, que é a região central do quilombo, onde tem câmeras de monitoramento, onde essa casa está totalmente segura, né? Tem essa patrulha, a polícia 24 horas por lá, fazendo até mesmo trabalhos lúdicos com as crianças, para que as crianças não se sintam vigiadas, né? Certo. Então, eles estão lá, os bombeiros vão... Exatamente. Os bombeiros estão lá constantemente fazendo brincadeiras, levando o cachorro, o mascote dos bombeiros. A polícia também tem um projeto que é o PROERD, a polícia dentro da escola. Então, eles estão levando também o mascote, que é um leão, não é um leão de verdade, né? É um mascote. Que até a gente que é adulto fica encantada com aquele leão. Mas, então, eles estão integrando de maneira lúdica a presença policial lá dentro. E foi a maneira que encontraram de manter o Cauã em segurança e no ambiente que ele desejava e a família também. Então, não teve nada de conotação política, porque aí eu tenho que fazer meia-culpa, porque aquilo me pareceu que era... A gente conversou fora da gravação, você estava falando para mim como a diferença do comportamento do prefeito não era, então, uma questão política. Era um projeto que foi adiantado, pelo que você me falou. Sim, sim. Esse projeto lá da escola, ele já existia, né? Esse do futebol, judô, essas coisas, esse projeto já estava feito, nós até estivemos em reuniões, a imprensa esteve em reuniões lá da Secretaria de Educação, onde eles falaram sobre esses projetos, porque o prefeito, o atual prefeito, desde que ele assumiu, ele sempre foi muito enfático em dizer que ele queria que a zona rural tivesse tivesse igualdade com a zona urbana. Ele é um prefeito negro, ele é um prefeito que veio de uma família humilde, criado pela mãe e pelo avô. Então, antes de ser prefeito, porque assim, eu não gosto de ligar a política, né? Antes de ser prefeito, a pessoa, Roberto Costa, ele é muito ligado a questões igualitárias, né? Da negritude, de mulheres, de crianças, de pessoas baixa renda. Então, uma das prioridades dele sempre foi essa questão. Então, essas coisas que estão sendo levadas de imediato agora para o povoado, elas já estavam no planejamento, né? Eles adiantaram por conta do ocorrido e que a situação pede de emergência que essas crianças tivessem um suporte de imediato. Mas tudo isso já estava programado para o início das aulas, juntamente, né, em paralelo, começassem essas ações lá dentro. Entendi. Me diz uma coisa, você sabe se a Polícia Federal está envolvida nas investigações, foi acionada ou também é outra informação não confirmada? A Polícia Federal, ela foi informada, foi solicitada no que fosse necessário, eles se colocaram à disposição, né, o superintendente falou. Outra coisa, que não quero que liguem à política, mas o prefeito, assim que ele soube, ele entrou em contato com todo mundo. Ele entrou em desespero, né? Ele entrou em contato com a Polícia Federal, com o presidente, com o governador, com todo mundo. E tudo que lhe foi informado, que ele foi orientado a fazer, ele fez. Até além, né? A gente vê que um suporte que essas Forças Armadas tiveram aqui, nem no Rio de Janeiro a gente vê isso. Eu nunca tinha visto envolvimento. Eu também não, eu já trabalhei... Da Marinha, eu nunca tinha visto. Eu também não, eu já trabalhei em casos parecidos lá no Goiás. Eu lembro que a tenda que a gente ficava, que tinha que ficar todo mundo, era uma tenda que eu acho que tinha 3 metros quadrados, que tinha que suportar todo mundo, a imprensa, então se chovesse, tinha que fazer a união ali. Não tinha esse negócio de não querer se abraçar, que ia ter que todo mundo se fechar ali. E eu nunca tinha visto uma estrutura como essa, né?
mas, então, ele buscou. E a questão da Polícia Federal, que muita gente diz, as estradas foram, a presença da Polícia Rodoviária Federal muito tarde. A Polícia Rodoviária Federal estava atuando também desde segunda-feira, um dia após o desaparecimento. Então, os protocolos que a gente chama de alerta Amber Federal foram aplicados nessa situação? Foram, todos os protocolos. O que acontece é que a Polícia Federal, ela não pode tomar de conta desse caso, porque os inquéritos ainda estão sendo arrolados, está na fase de inquérito da Polícia Civil. E, segundo eles, ainda não há necessidade de se passar esse caso, literalmente, para a Polícia Federal, e porque assim que se esse caso for passado, for federalizado, que é assim que a gente chama, se esse caso for federalizado, as investigações da Polícia Civil aqui vão ser cessadas. E não é interessante, né? Sim, a Polícia Civil está fazendo um trabalho minucioso dentro do povoado e em todo o Brasil. É importante dizer isso. Perfeito. E diz uma coisa, agora as maiores dúvidas. Algo foi dito sobre o Cauã ter sido localizado sem as roupas, porque a gente sabe que os exames descartaram qualquer tipo de violência de natureza sexual quanto a isso. Foram feitos exames toxicológicos? Há alguma explicação pelas roupas? Você sabe alguma coisa sobre isso? No Cauã foram feitos todos os tipos de exames que você imaginar, né? Ele passou vários dias hospitalizado e foram feitos todos os tipos de exames, psicológicos, físicos, fisiológicos. Então, nada foi encontrado no corpo do Cauã, vestígio de nada, nem de violência, abuso, nada, né? Nem mesmo nas narrativas dele. Segundo ele foi deixando a roupa pelo caminho porque ele teria se molhado por conta da chuva e ele foi soltando as roupas pelo caminho porque foi ficando pesado. Ele foi se sentindo cansado e ele foi deixando a roupa pelo caminho. Essa é a narrativa do Cauã. Eu acho estranho. Você não acha estranho? Também acho. Eu acho estranho. Porque a gente estava acompanhando, eu não me recordo de chuvas nessas... Como é que teve? Você lembra se choveu? Porque eu não lembro de ter chovido nesses dias. Teve uma chuva que ela até atrapalhou o faro dos cachorros. Eu lembro que teve realmente uma chuva que até os bombeiros falaram que o faro dos cachorros teria sido prejudicado por conta da chuva. Essa é outra questão. Será? Esse é outro mistério, na minha opinião. Por que os cães... porque muita gente passou ali na casa caída, né? Muitos voluntários. E os cães, eles indicam que as crianças entraram por pontos diferentes na casa, né? Pelo que foi passado. E aí o rastro se perde no rio. Exatamente. Como se elas tivessem entrado no rio. Sim, o rastro se perdeu no rio, como se elas tivessem entrado no rio. Aí levantou-se a hipótese de que eles poderiam ter se afogado, um se afogou, o outro foi tentar ajudar, e aí teriam se afogado os dois. Então, começaram as buscas da Marinha, né? E também, paralelo a isso, foi colocada a hipótese de que eles pudessem ter sido tirados por uma embarcação. E então, aqui na cidade, tem o sindicato dos pescadores, onde os barcos são registrados. E esses barcos foram solicitados para serem periciados. Entendi. Mari, eu não quero te atrapalhar, porque eu sei que você está no meio do intervalo do seu trabalho. O que você acha que aconteceu? Porque eu não acredito que eles estejam na mata. Isso é, lógico, a minha opinião distante, pelo que a gente vê. Você não, você está ali, você tá olhando. O que você acha que pode ter acontecido, Mari? Olha, a minha opinião pessoal é de que, primeiro, o Cauã foi levado por engano. Certo. Eles foram atraídos para a mata para serem levados. Essa é a minha opinião. E que o Cauã foi por engano, que eles queriam os 3 irmãos. O mais velho. E que, sim, existe um facilitador dentro do povoado. O mais velho, porque o mais velho da Clarice, ele é praticamente idêntico ao Cauã, ele tem 8 anos, e se você vê os dois juntos, eles são muito parecidos, né? A mesma altura, eles são muito parecidos. Então, ao meu ver, alguém lá de dentro, vamos dizer que era
igual o de jogador de futebol, me falta a palavra agora. O olheiro. O olheiro. Ele viu as 3 crianças, são crianças bonitas. Eu já vi eles pessoalmente em outro momento, teve uma formatura do ABC aqui, que foi todo em conjunto, né? E a Isabelle é uma menina extremamente bonita, foi uma das que mais chamou a atenção. Eu até me pergunto se ela não virou alvo no dia da formatura, né? Olha. Pois ela chamou muito a atenção, ela estava muito bonita, né? Parecendo uma princesa. O tema da formatura era de princesa. Ela tá de azulzinho. Que tem aquela foto de azul. E lá no local, ela estava radiante, porque ela estava muito feliz. Nossa, então por isso teria sido, então, devolvido o Cauã. Isso é o que eu penso, né? E que lá o Cauã foi visto que ele não era o terceiro irmão e que ele não poderia passar muita informação por ele ter esse problema do autismo. Viram que era fácil de iludi-lo e ele foi colocado ali até mesmo para uma cortina de fumaça para que pudessem tirar as crianças de lá. Porque também eu acho que nunca imaginaram que eles nunca imaginaram que esse caso ganharia tamanha proporção. Repercussão. A questão da mulher gorda foi dito ou não foi dito? Você sabe? Você se lembra disso? Porque logo que ele foi localizado, sim, a mulher gorda. Ela dava água suja, que ela só alimentava eles com manga. Isso existiu ou não existiu, Mari? Não existiu. Ele falava, ele queria o pai dele, ele é muito ligado ao pai dele, então quando ele foi encontrado, ele só pedia o pai dele, pediu água, pediu pelo pai dele e falava perguntaram pelas crianças e ele falava a Tinha, só que Tinha não, a Dinha. Só que a dicção dele não é boa, né? A dicção dele, você vê que ele fala com dificuldade. A Isabelle, ela é chamada carinhosamente de Belinha, e por todos no povoado. Ela sempre, desde muito pequena, é Belinha, e ficou por Belinha, e ele chama ela de Belinha. Então, depois, os psicólogos conversando com ele, né, concluíram que ele estava se referindo a Belinha. Então, segundo ele fala, o que ele pedia era para que ele queria voltar para pegar a Belinha. Tá, entendi. O que sabe o que me chama a atenção? Porque eu estava acompanhando quase que simultâneo. Quando ele foi localizado, gente, os homens todos se dirigiram para aquela região. E aí veio-se a suspeita sobre os carroceiros. Eles estão sendo investigados. Você sabe se foi verificado conta bancária, os extratos do Banco Central? Como é que é em relação às pessoas que localizaram ele? Porque ele não estava perto da casa caída quando ele foi localizado. Não. Sim, as pessoas, todos estão sendo investigados no povoado, né? E também todos que da redondeza que de alguma forma tem alguma ligação com o povoado. Todos, povoados vizinhos. Então, é muita gente sendo levada à delegacia diariamente até hoje. Por isso que eu falo, a atuação deles é muito forte até hoje. Porque esses delegados não são daqui. São 5 delegados, né? E eles não são daqui. E eles estão morando aqui. Até hoje eles estão aqui, fazendo oitivas. Eles estavam em São Sebastião. O Cauã foi encontrado em São Raimundo, não é isso? Entre o povoado São Raimundo e o Santa Rosa. E a casa ficaria em Santa Rosa, a casa caída? Sim. Então, são pontos muito distantes. Dá a impressão que ele foi jogado para despistar. A impressão que dá é essa. Segundo ele deixou os primos na casa caída, porque foi onde eles encontraram o local para se abrigar numa noite, e ele teria saído para buscar ajuda, porque ele já estava cansado, porque ele estava carregando o menorzinho, né, o Alan. Ele tem essa narrativa? Ele tem essa narrativa de que ele estava carregando, só que eles já estavam muito cansados e encontraram a casa caída, e ele deixou eles lá enquanto ele ia buscar ajuda, né? E aí, quando ele conseguiu ajuda, ele estava muito debilitado, né? Então, por isso colocaram o foco das buscas ali. Mas as investigações, elas não cessaram nos outros pontos quando for a equipe de investigação para a casa caída. É importante frisar isso também. Porque
Muita gente achou que quando a perícia foi para a casa caída, que ela foi isolada e foi periciada, e só depois ela foi liberada para as pessoas poderem, né, ir até lá. Quando isso aconteceu, os outros locais onde estavam sendo periciados, não foi cessada a perícia. Não parou, tudo aconteceu paralelo. Foi tudo simultaneamente. Exatamente. Então, peraí, da Belinha, como que isso virou a questão da mulher gorda? Eu não entendi. Então, porque as pessoas começaram a falar da mulher gorda, porque a senhora que encontrou ele, né, uma das pessoas que estava na carroça, disse que talvez ele queria falar gordinha. E aí as pessoas criaram que ele estaria com a mulher gorda. Era Belinha e ela entendeu gordinha por causa da dicção. Teria vindo daí, então. E a imprensa sensacionalista caiu que tinha uma mulher gorda que estava com eles, mas isso não se sustentou na narrativa dele. Entendi. Agora isso começa a fazer mais sentido. Então, porque o carroceiro tinha aí o seu Raimundo, que morava ali perto dele, que foi até, parece que, vítima de violência policial. Os policiais, acho que eram do Corpo de Bombeiros, se eu não me engano, né? Parece que foram afastados. Eles, então, estão sendo investigados e nada foi localizado contra ele. Exatamente. O carroceiro, o seu Raimundo, ele chegou até a dizer, ele disse, eu sei que é até absurdo o que eu vou dizer, mas eu já até me arrependi de ter levado o Cauã, porque agora cai sobre mim uma culpa, muita gente julgando, eu volto a dizer, isso é muito perigoso, é melhor que a gente seja surpreendido em não ter julgado do que julgar e prejudicar a vida daquela pessoa, né? Então, está recaindo muita gente colocando ele como suspeito, mas a polícia descarta, a polícia não tem nada concreto contra ele, são pessoas de vida simples, sem saldo conta bancária, já foi quebrado sigilo bancário, sigilo telefônico, são pessoas muito humildes mesmo. Eu acho que eles foram anjos ali de localizar o Cauã. Eu acho que se o Cauã tivesse passado mais um dia, ele não teria sobrevivido, ele estava muito desidratado, né? Eu também acredito. Eu acho que o Cauã estava muito enfraquecido. Deixa eu ver se tem mais a questão agora. Deixa eu te perguntar outra coisa. Os pais, eles têm suspeita de alguém? Eles têm alguma teoria? Ou eles só acham que as crianças foram levadas mesmo pela falta de resultado nas buscas? Ou existe alguma suspeita? Igual você falou esse negócio da festinha, da formatura. Eles têm memória de alguma coisa que traga essas suspeitas? Eu até conversei isso com a Clarice. Eu disse, Clarice, tenta lembrar de alguma coisa que de primeiro momento tu não achou que fosse suspeito, mas que agora tu possa achar. Fala para o delegado tudo que tu te lembrar. Porque ela não tem uma pessoa específica. Ela disse, eu não consigo imaginar alguém daqui que teria coragem de fazer isso. Ela não consegue imaginar que alguém de lá teria coragem de fazer isso. Ela simplesmente acredita que levaram os filhos dela porque acharam a oportunidade e levaram. E existe esse tio ou esse primo que viu as crianças indo pegar maracujá? Essa pessoa, ela existe? Ou é também outra criação? Como que é essa história? Olha, não é do meu conhecimento essa pessoa existir. Porque você me falou que foram as crianças que estavam no campinho que avisaram que eles tinham ido. Então, pela narrativa que a gente está conversando, não tem esse primo ou esse tio que é um suspeito de ter avistado as crianças se afastando. Porque todo mundo fala, poxa, se o tio, eu não sei se é tio ou primo, viu e não fez nada. Então, aí na região, isso não está circulando, isso não existe. Não, isso só existe nas narrativas sensacionalistas da internet. Até mim não chegou esse conhecimento desse tio. Lá na comunidade também não se tem esse tio, mas eu vi sim alguns vídeos na internet falando sobre isso. Mas lá na comunidade ninguém fala sobre isso, ninguém tem conhecimento disso. Certo. Bom, eu não vou te atrasar mais. Eu agradeço muito. Um prazer, querido. Muito obrigada, que eu sei que a gente daqui a pouco vai entrar no ao vivo, você também está correndo para entrar no seu ao vivo. Mari, eu não tenho nem como te agradecer a colaboração, a sua atenção aqui para o canal, porque eu acho que a maior parte das dúvidas eram essa.
O Cauã, então, tá bem. O Cauã, então, já voltou para. Ele tá numa casa, ele não tá onde ele morava, mas ele tá perto da escola, tá com vigilância e tá com acompanhamento. Sim, o Cauã está na comunidade, não voltou para cá, a residência oficial deles, porque fica distante, ficaria mais difícil de manter a segurança. Mas a prefeitura organizou uma casa ao lado da escola, que é a região central da comunidade. Essa casa está bem estruturada, a família está morando lá, né, com os irmãos do Cauã, e a mãe, o pai. E a casa tem total segurança, tem câmeras de segurança tanto na casa quanto na escola, câmeras que fica visível a residência. Então, qualquer coisa que aconteça ali naquele derredor tem monitoramento, além da presença constante da Polícia Civil e Militar. O irmão mais velho das crianças que estão desaparecidas também está protegido, porque agora eu fiquei preocupada, como você falou que ele é muito parecido com o Cauã. Você sabe que me deu até um aperto no coração de falar, meu Deus, só falta essa daí também, essa criança também desaparecer. Ele mora com a Clarice, ele mora com o padrasto. Ele mora com a Clarice. Eu volto a dizer, a Clarice, ela é a típica dona de casa, mãe de família, né? Ela é muito bonita, né? Ela é bonita naturalmente. Talvez isso desligue a imagem dela à dona de casa, né? Pelo fato dela ser jovem e bonita, mas ela é a típica mãe que vive para cuidar da casa. Gente, o que me recordo quando eu entro lá é da época que meu avô tinha um sítio e minha avó cuidava da casa. E a casa era parecida, então é muito organizada, o alumínio areado, como dizia minha avó. Ela é muito caprichosa. Muito, muito areado, a casa bem limpa. Aí eu falava, vovó, por que eu tenho que varrer essa casa se o chão é terra? E ela dizia, mas tem que ficar limpo. E a casa da Clarice é nesse mesmo formato. Sempre que eu vou lá, eu me recordo a minha infância. Então, ela é a típica tá lá com ela. O filho mais velho está com ela continua vivendo para cuidar dele, né? Até porque ele precisa mais dela agora, porque ele sente muita falta dos irmãos. Todos eles estão sendo acompanhados psicologicamente, pela assistência social. Todos eles estão sendo acompanhados, desde a avó. A avó, os irmãos, o irmão mais velho, eles estão com apoio. Todos eles. Na verdade, lá está um posto da assistência social que está, ele se fixou dentro da escola, já que não está tendo aulas ainda, ele se fixou dentro da escola, um posto de atendimento da Secretaria da Assistência Social, que está dando suporte para toda a comunidade, com psicólogos, médicos, enfermeiros à disposição, porque isso mexeu com a vida de todos eles, né? Mudou o cotidiano de todos eles. Mas, especificamente, a família, a Clarice, o irmão mais velho, o Cauã e também a família do Cauã estão tendo esse atendimento mais perto, né? Mais preciso. E o irmão mais velho está sendo bem preservado, bem protegido. Sim. Ele não tem nenhuma recordação. Ele estava brincando, será que junto no dia com as crianças? Ele estava no campinho. Estava todo mundo no campinho? Estava todo mundo no campinho. Meu Deus, e por que será que ele... Nossa, graças a Deus ele não foi junto nessa... É o que eu penso. Às vezes eu penso assim, graças a Deus que ele não foi, né? Ou talvez se ele tivesse ido, ele teria voltado, né? O ele poderia ter perdido, porque... Ai, que conflito que a gente fica. A mente da gente vira um turbilhão de emoções. Bom, e o que falta agora, eu acho que a Polícia Civil passar não sei, né, um posicionamento até para vocês que trabalham aí na região, mais seguro, porque a gente fica agora dependendo muito, e parou, né, parou as informações aí, a divulgação do... Eu fazia um boletim diário, mas eu estava sendo mais atacada... Não sei, eu entendo... Porque as pessoas acham assim, ela quer like, ela quer... E eu sempre deixo muito bem claro, gente, eu não sou influenciadora digital, eu não busco seguidores. O meu Instagram, ele é exclusivamente informativo, ele é o meu Instagram, eu coloco as minhas matérias lá por informação, eu até
os meus stories têm mais piada do que informação. Eu entendo, né? Totalmente. Pois é, mas os meus reels são exclusivamente informativos, né? Então, eu não busco seguidores. Se eu tiver 10 seguidores que querem informação, tá ótimo. Então, mas eu fui muito atacada com esses boletins. Então, eu decidi parar e só voltar quando eu tivesse uma informação relevante. Mas, assim, eu já estou até pensando em voltar, porque eu tenho recebido várias mensagens de pessoas perguntando. E eu não consigo responder todas elas. Então, o boletim, ele sai, né, para todo mundo. Quem quiser, tá lá. E outra, ele combate as falsas informações igual essa. Entramos na casa, os pais estavam lá de intimidade. Porque a Clarice parece a Miss Universo do lugar. Porque ninguém sabe, ninguém viu do irmão mais velho. E essas informações ajudam a acalmar uma situação já muito trágica, porque a gente não pode esquecer que os irmãos ainda estão desaparecidos. E eu tenho um aperto no coração, porque eu acho que eles foram vítimas de comércio humano. Você sabe, os números são assustadores, entende? E eles são muito bonitos. Isso é angustiante. Também a minha linha de raciocínio é essa, né? E deixa realmente, nós mulheres somos mais sensíveis a isso, né? Eu sou mãe, então, assim, deixa a gente, às vezes eu saio até do profissionalismo, porque eu me envolvi demais com esse caso, por conta de se tratar de 2 crianças, né, tão pequenas. Nós, que estamos vendo com os olhos sérios, sem sensacionalismo, e os pais, os familiares, a gente tem a mesma ideia. O que me dá mais assim, ansiedade, porque a polícia fica batendo no ponto que eles estão na mata, e o Cauã é aquilo que a gente conversou, ele não pode ser usado, o depoimento dele com tanta certeza, porque se manipularam a mente dele, se colocaram uma alteração de versão ali. Eu tenho muito medo que essas crianças nunca mais apareçam, sabe, Mari? Eu também tenho esse receio. A gente vê o caso da Priscila Belfort, ela, um alto poder aquisitivo, mas ela nunca foi encontrada. A Madeleine McCann lá, que sumiu de Portugal, que era inglesa, né? E acontece no mundo inteiro, não é falar que é um erro da polícia de exatamente. É um fenômeno mundial. Mas então, esse medo que a gente tem, não, é até bom, como você falou, é até bom que as pessoas saibam, não é o medo da incompetência da polícia, é medo porque a gente sabe o que acontece. No mundo todo. Foi a Interpol estava à procura. Está até hoje. É isso que eu estou dizendo, não é uma crítica ao prefeito, ao secretário, não. É uma análise que isso é global, é um mal, é um perigo mundial e o que chama atenção é que havia uma sensação muito grande de segurança e parecia que o mal não ia chegar ali, pelo que você está falando. Exatamente. Vai para o campinho de futebol, vai comer maracujá, pãozinho de terra. E isso afetou tanto as crianças porque eles tinham essa liberdade e nunca tinha acontecido, como disseram que há 30 anos atrás teria sumido uma criança, não sei o quê. Isso nunca aconteceu no povoado. Então, eles tinham uma segurança muito grande de que ali ninguém mexia com ninguém, né? Não aconteceria nada. Por isso, e hoje as crianças têm muito medo. Eu tenho relatos lá de crianças que antes dormiam em seus próprios quartos e hoje elas têm medo, elas se reúnem com os pais e dormem todo mundo na sala porque tem medo. Eu imagino como é que eles estão. E outra, qualquer estranho que aparece ali na localidade. E outra, né? Uma das coisas que muito me preocupou durante as buscas é que normalmente essas pessoas se envolvem, os culpados se envolvem. E foi feito o cadastro, você sabe se isso foi verdadeiro ou não? Porque eu tenho para mim que quem fez estava bem perto ali, só analisando. Eu também acho. De primeiro momento, não tinha-se esse controle de cadastro. Mas como foi ganhando uma proporção de uma grande quantidade de pessoas, aí a polícia fez as barreiras para fazer o cadastro. Mas já foi depois, né? Então, eu também acredito que o criminoso, ele sempre vai estar na cena do crime. Ele sempre... Ele está sempre... E, por exemplo, a questão das roupas, a questão do... E o fogo... Exatamente. Porque se a gente for falar tudo, são 25 dias, a gente não nenhuma das duas almoça, nenhuma das duas trabalha mais. Eu quero até te mostrar
um convite para sempre que você quiser, se você puder voltar mais para frente para a gente se atualizar. Podemos, é um prazer. A questão do fogo do bambuzal, será que foi uma bituca de cigarro que jogaram? Ou será que foi com combustível? Você sabe, só para encerrar mesmo, para não tomar mais seu tempo. Não, acredito que o fogo foi realmente causado de forma espontânea, não foi nada causado criminalmente, não. Tá, as perícias não indicaram. Não, falaram, fulano de tal foi no posto de gasolina comprar gasolina. Sabe, tanta loucura que a gente viu. Por se tratar de uma comunidade quilombola, eles têm a religião deles, que é outra coisa que me chocou demais, a questão da intolerância religiosa que ainda existe. Então, assim, muitos deles que estavam nas buscas acreditavam, colocavam velas, pediam para os santos, as entidades que eles acreditam, e tinha-se muitas velas nesses locais. Também, nessa área, existem pescadores que estavam pelo local e que também, nas buscas durante a noite, os técnicos, os bombeiros, os policiais, tinham lanternas táticas, mas as pessoas costumam ainda andar com vela e catiçal. Então, ali não foi encontrado nenhum vestígio de combustível, não. Ali foi criminoso, porque a gente, primeira coisa que pensa, porque uma das perguntas que eu fiz é quem botou fogo no bambuzal? Porque aí falaram que tinha uma geladeira e a geladeira sumiu. Eu falei, pronto, transportaram as crianças pela geladeira. Porque a gente vai pensando as loucuras. Quando foi encontrada a casa caída, porque de primeiro momento essa casa caída estava sendo procurada apenas pela polícia, né? Ninguém sabia dessa casa caída, porque essa casa caída ela foi descrita pelo Cauã. Então, lá, né? Então, eles tiveram um desenho dessa casa caída descrita pelo Cauã. E quando eles encontraram, imediatamente ela foi isolada. Toda a região foi isolada. Só foi liberado depois que a polícia tirou, a equipe da perícia tirou tudo o que eles acharam necessário. Então, o que ficou de lá de resto, era resto. Não era a polícia não era interessante. Já tinha recolhido o que eles achavam. Lá ficou preservado por mais de 24 horas, enquanto a perícia achou necessário. Até alguns repórteres acharam ruim. Não deixa a gente passar para fazer imagem, a gente precisa trabalhar. Sem compreender que é o trabalho da polícia, né? Então, essa cena, a casa caída, assim que é encontrada, ela foi preservada por mais de 24 horas, a polícia científica trabalhando nela ali durante essas 24 horas. Então, quando ela foi liberada, ela não tinha nada mais de interesse da polícia ali dentro. Já tinha sido feita a preservação, já tinha sido, as equipes já tinham... eu vi que vieram os técnicos e os peritos da capital, não foram? Não foi feita de qualquer forma, não. Não, todos vieram da capital, os delegados que estão na frente do caso são da capital, o IPCA, né, o Instituto de Perícia de Crianças e Adolescentes, são da capital, são pessoas altamente qualificadas, não são qualquer pessoa, é isso que eu falo, muita gente subestima a inteligência da polícia, né, nós não podemos subestimar, gente, eles são profissionais. O que me leva a crer que quem fez isso tem um profissionalismo e conhecimento de como se faz. Exatamente. Bom, Mari, vamos terminar para a gente poder almoçar e ir para a parte 2 do nosso dia de trabalho. Muito obrigada a todos. Você é convidada e tem as portas sempre abertas no nosso canal. Muito obrigada, de verdade. Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia. Obrigada, pode falar, se quiser se despedir do pessoal, passar algum recado. Deixa as suas redes sociais, por favor. Eu vou te mandar o meu arroba, você coloca só o meu... Vou pedir para eles então colocar aqui na parte de baixo da tela. É o meu Instagram, você tem. Eu quero agradecer, para mim é sempre muito válido conversar com pessoas que têm a informação, têm o compromisso de passar a informação e não passar notícia de qualquer jeito, né? Quer dar uma notícia, não importa como. Então, para mim é sempre um prazer participar de programas sérios como o seu, né, de canais sérios que querem realmente averiguar o que está de fato acontecendo, e não simplesmente ficar com achismos, né, de julgamentos, de fake news, de qualquer coisa que se vê em TikTok, né, fonte, vozes da minha cabeça. Então, criando pessoas que só atrapalham. Então eu sempre estou à disposição, que você precisar,
de estar vindo, qualquer dúvida, eu estou constantemente lá no povoado, estou acompanhando essas investigações em conversas com os delegados e com o secretário de Segurança Pública, tanto daqui, como também entrei em contato com o secretário de Segurança Pública lá de São Paulo, né, onde foi questionada a questão do hotel, né, e então, sempre eu me coloco à disposição para canais sérios como o seu, Regina. Então, eu quero que você sempre conte comigo e um beijo especial a todos os seus seguidores. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada pela preocupação de todos com as nossas crianças. Muito obrigada. Volte a fazer os boletins informativos que a gente vai trazendo para o canal, porque é muito importante a informação segura. E a gente se vê logo mais. Então, Mari, muito obrigada, querida. Fica com Deus, obrigada. Viu? Beijo. Pessoal, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. Sigam a Mari em todas as redes sociais, que vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela para vocês.